Vou tomar impulso na primeira pergunta. Por que seria importante hoje, no Brasil de 2020, quase 2021, ainda abordar a ditadura brasileira? Bom, eu acho que há algo em cena que é muito significativo, que é o negacionismo e o revisionismo histórico com relação ao período. Né? Então, esses dois fatores, eles colocam para todo cidadão um dever ético, né? De reafirmar, né, que sim, existiu a ditadura militar brasileira entre 1964 e 1985. Agora, sendo eu uma pessoa da cultura, da arte e da educação, né, esse dever ele se torna ainda mais grave e mais urgente, né? Então, eu acho que a importância se situa aí. No meu caso, especificamente, eu colocaria um outro fator que é muito importante e que aí dialoga muito com o que eu vou trazer sobre a minha realização, as minhas realizações no campo da ditadura, né? Dessa abordagem da ditadura, que é a necessidade de se reconhecer como parte dessa história e de oportunizar para o outro que está recebendo a minha produção a oportunidade, né, de se reconhecer como parte de uma história, né? Uma história que justamente foi sufocada durante muito tempo e que continua a ser negada hoje em dia. Na minha produção artístico-intelectual, eu tenho um livro que se chama... Eu sou autora de um livro que se chama Antes do Passado, O Silêncio que Vem do Araguaia. É um livro de 2012. Ele foi editado comercialmente pela Arquipélago. E é um livro sobre o qual eu tenho falado bastante, tenho escrito, refleti muito sobre o processo, né? Então eu não vou me aprofundar muito nele aqui. Mas para trazer aqui pro nosso ponto aqui, né, no canal, eu diria que esse livro, quer dizer, ele explica, né, que é a minha principal realização, como eu disse, ele explica o segundo motivo pelo qual se deve trabalhar com o tema da ditadura. E é um segundo motivo, mas ele não é um segundo hierárquico, ele estaria ao lado do dever ético, né? Bom, eu fui uma pessoa atravessada pelo trauma que a ditadura produziu na infância, né? Então o processo de escritura tem a ver com esse trauma. O que eu faço no Antes do Passado, O Silêncio que Vem do Araguaia? Eu conto a minha busca pelo meu tio e padrinho Silão Cunha Brum, um desaparecido político na guerrilha do Araguaia durante a ditadura, né? O que acontece? O meu mote de vida durante a infância, durante a adolescência, durante grande parte da vida adulta foi o seguinte: o teu padrinho foi visto pela última vez no dia do teu batizado, depois ele desapareceu e nunca mais ninguém viu. Os meus avós, do caso, e os meus pais. E de fato foi assim que aconteceu. Né? Então eu escrevo esse livro para tentar entender quem foi esse padrinho, para trazê-lo, para trazer a vida dele, de certa forma, assim, tirar a vida dele do calabouço, né? No sentido público, né? E o que eu faço então, né? Quer dizer, teve uma pesquisa muito grande no âmbito íntimo, né? Uma pesquisa de cunho emocional, que é uma palavra que eu estou trazendo aqui propositalmente, e eu já vou explicar por quê. Mas teve também um momento da minha vida adulta que eu parei para fazer algumas entrevistas audiovisuais com pessoas que tinham convivido com o Silon, né, para entender o que era, quem ele era, né, e para entender esse silenciamento que cobria a pessoa dele. Eu fiz entrevistas em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, São Cepé, né, a cidade onde ele nasceu. Eu fiz entrevistas em São Paulo, né, para onde ele vai muito cedo ainda se desenvolver na parte de educacionalmente e também profissionalmente, né? Ele era um estudante de economia da PUC de São Paulo e também um publicitário da MPM Propaganda.
E também fui ao Araguaia, né, que foi o lugar onde ele foi morto. Então, quando eu vou escrever o Antes do Passado, na verdade já tem esse processo que é muito longo, né, e que na verdade dialoga com essa necessidade de reconhecer essa história, de me reconhecer como parte dessa história e de dar oportunidade para o outro, no caso o leitor, também se reconhecer nessa história, que parece que é uma história tão isolada, tão diferente do resto do Brasil, essa história do Araguaia, será? Né? Lógico que tem também a recuperação da figura do Silon, mas eu estou tentando aqui trazer esses aspectos de uma maneira mais ampla, né? Nesse mote de o porquê trabalhar a ditadura, porquê trabalhar esse tema ainda hoje. Bom, então esse trabalho também ele foi possível, né? É um trabalho de amplitude, de fôlego, e ele foi possível porque eu ganhei uma bolsa Funarte de criação literária. Então eu pude fazer as viagens para o Araguaia e pude finalizar esse trabalho, né? Isso foi muito importante também, e também no sentido de dar uma legitimidade maior, ou dar uma legitimidade inicial para esse trabalho, né? Bom, o que acontece? A recepção desse livro foi ótima, até hoje, né? Por vários setores, os historiadores, os jovens, a geração de 68, os literatos posteriormente. E a partir dessa recepção e do impacto que ela teve em mim, eu entendi que eu precisava e deveria continuar tratando com o tema, desse tema. E aí eu entendi que eu faria isso, lógico, como escritora, continuando um livro que talvez fosse ficcional sobre o Araguaia, alguma coisa assim nessa linha. Mas não é isso que acontece. Eu já tinha 40 anos quando eu publico esse livro, né, quando esse livro sai, e inesperadamente eu fui para pesquisa acadêmica, né, para o mestrado, depois para o doutorado. Então eu sigo tratando desse tema num outro campo, né, de uma outra forma. Agora, seja de uma forma ou de outra, o que eu consegui perceber e o que eu acho que é a minha melhor contribuição é a tônica emocional que eu dou para esse assunto, né? Não é alguma coisa forçada, não é alguma coisa muito arquitetada. Eu leio isso como uma espécie de uma autenticidade, a contribuição que eu posso dar nesse sentido, né? E depois de passar por um processo de doutoramento, recentemente, eu também entendi que bom, essa é a tônica. Não quer dizer que ter uma tônica emocional não significa que eu deixei a razão na porta quando eu vou fazer a pesquisa científica, a pesquisa acadêmica, não é isso, né? Mas eu acho que é importante frisar esse ponto. Bom, depois, então, no segundo momento, eu fui fazer uma pesquisa, né? Eu comecei a fazer uma pesquisa de doutorado que trabalha um livro que é muito importante, é o livro Brasil Nunca Mais, é um livro de 1985, que é um livro fundacional da nossa memória sobre a ditadura brasileira. É um livro feito a partir dos arquivos do Supremo Tribunal Militar, né, e que oportunizou vítimas da ditadura brasileira serem reconhecidas como tais naquela época e naquele contexto, enfim, que já tinha começado em 79 com a lei de anistia. O que acontece? Esse livro ele é tomado por mim, então, não só como fonte, na verdade, assim, ele não é tomado como fonte, ele é tomado em primeiro lugar como objeto, né? Ele é normalmente trabalhado como fonte, né? E eu então tomo ele como objeto e proponho uma nova leitura, uma nova aproximação dessa obra, né? Porque eu acredito que seja um trabalho fundamental para o entendimento desse nosso período. Em analogia a esse livro, eu trabalho com filmes documentários feitos por parentes de vítimas da ditadura, mulheres principalmente. Na verdade, somente mulheres. Eu cito 2 filmes, o filme Diário de uma Busca, da Flávia Castro, e o filme Marighella, da Isa Grispun Ferraz.
E aí o que acontece no processo de doutoramento, e que é muito interessante, ao invés de escrever a ficção que eu achei que eu ia escrever, eu acabo criando e formatando alguns cursos. E eu vou falar de dois que eu acho que são os mais fortes, no sentido de que mexeram mais com quem tava lá como aluno, né? Vamos colocar assim. É o curso Relendo o Brasil Nunca Mais, que justamente propõe então um outro olhar, uma outra entrada para esse livro, e o curso, o documentário como arquivo da ditadura. Esse nome, aliás, ele é inspirado no livro da professora Eurídice Figueiredo, A Literatura como Arquivo da Ditadura. E nesse curso eu vou colocar então alguns filmes em diálogo para entender a história da ditadura, né? Mas não de uma forma cronológica, justamente fazendo uma constelação, formando uma constelação. E aí eu gostaria de dar um exemplo do que é essa tônica emocional que eu entendi, que eu leio como a minha contribuição principal, né, com relação à ditadura. Eu tinha um aluno nesse período desses cursos, né, que era um aluno cativo. Alguns alunos eram cativos, mas um em especial me chamou a atenção. Era um senhor que vinha, sentava, muito afável, sempre tinha uma contribuição, se aproximava, até que, bom, ficamos mais próximos. Então eu descubro que ele sempre volta para os meus cursos, porque ele teve um amigo de juventude que é um desaparecido político, e que é uma pessoa esquecida, uma pessoa que ficou, digamos assim, no calabouço da história, sobre quem não se sabe muito, e também não é muito citado, né, pela historiografia, ou não é citado pela historiografia, né, e ele frequentava os cursos como uma forma de honrar a memória do amigo, né. Então, é um exemplo acho que do vínculo que eu consigo estabelecer com quem vai me ler, com quem vai me escutar, enfim. Esse trabalho, né? A gente estava falando de trabalho, de abordagem, então é essa tônica, né? Que eu imagino que seja o meu principal fator aí nesse tratamento, né? Então, eu acho também que não vejo que no meu trabalho tenha uma forma. Eu acho que as formas são infinitas, né? Então, eu acho que reconhecendo essa necessidade de falar, que é uma necessidade externa, mas é sobretudo uma necessidade interna, e reconhecendo a tônica, eu acho que deixa vir todas as formas, não é? A gente precisa delas.